Ela fala aí, ó, de um homem de 30 anos de idade, acompanhado no ambulatório especializado em doença inflamatória intestinal por doença de Crohn. Então, ele já me deu o diagnóstico, meu paciente é portador de doença de Crohn. Tem o diagnóstico aí, ó, há 10 anos e está em uso de imunobiológico. Foi submetido a 2 cirurgias prévias, isso vai ser importante para a gente resolver a questão, 2 cirurgias prévias com enterectomias, ou seja, ele fez ressecção de segmentos intestinais. Chegou ao pronto-socorro com a queixa de distensão e dor abdominal em cólica, vômitos amarelados e diminuição da eliminação de flatos. Na tua prova tem que ter o vínculo cerebral. Paciente que está aí, ó, com distensão e dor abdominal, vômitos e diminuição da eliminação de flatos, isso é um quadro de oclusão intestinal. Foi passada uma sonda nasogástrica descompressiva e referido a um serviço terciário. Foi instituído o tratamento clínico e solicitada uma enterotomografia que evidenciou múltiplas estenoses curtas. Estou grifando aí para você os highlights desse enunciado. Essas imagens, essas estenoses aí, são sugestivas de fibrose crônica em segmentos de intestino delgado, sem alterações no cólon. Mediante a melhora apenas parcial dos sintomas, foi solicitada uma avaliação do cirurgião e ele pergunta qual a estratégia cirúrgica ideal. Pessoal, antes da gente falar aí da estratégia cirúrgica ideal, você tem que saber que a doença inflamatória intestinal, ela vai ser subdividida em 2 doenças que compõem o espectro das doenças inflamatórias. Nós vamos ter aí a retocolite ulcerativa e nós vamos ter a doença de Crohn. São 2 doenças que compartilham de muitas semelhanças, mas também tem vários tópicos que são diferentes entre elas e são esses tópicos que as provas de residência costumam cobrar. Essas diferenças que costumam estar presentes. Vamos fazer aqui um bate-bola rápido. O paciente que tem retocolite, a gente tem a inflamação do reto e dos cólons. Olha o nome, retocolite. Ela inflama o reto e os cólons do nosso paciente. O paciente que tem a doença de Crohn, ele vai ter uma inflamação, ele vai ter um processo inflamatório que pode ir da boca até o ânus do paciente em questão. Quando a gente fala de retocolite, o acometimento, ele é contínuo e ascendente. Ou seja, não é uma doença que pega o reto e os cólons de forma ascendente, então o reto vai ter que estar normalmente acometido, depois o sigmoide, cólon esquerdo, transverso e cólon ascendente ou cólon direito. Ou seja, eu não posso ter um cólon esquerdo acometido sem obrigatoriamente ter o acometimento do sigmoide e da região retal, porque é uma doença contínua e ascendente. Diferente da retocolite, que é uma doença intercalada, ou seja, ele pode ter um acometimento oral, depois um acometimento do íleo, depois um acometimento do cólon, ou seja, um acometimento salteado. O local de predileção de acometimento da retocolite está aqui, ó. 50% dos pacientes vão ter ali um acometimento de reto e sigmoide, enquanto o local de predileção de acometimento da doença de Crohn está ali no íleo terminal. Quando a gente fala de acometimento da parede do trato gastrointestinal, lembra as 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular e serosa. O paciente que tem uma retocolite, ele tem uma doença restrita à mucosa, no máximo até a submucosa. Já na doença de Crohn, ele tem um acometimento transmural. Ele pode pegar ali qualquer uma das 4 camadas do trato gastrointestinal. É uma doença transmural. Macroscopicamente, o paciente da retocolite, ele tem o achado de pseudopólipos, enquanto o paciente com doença de Crohn tem o achado macroscópico bem clássico de pedras em calçamento, que são áreas de mucosa sadia intercalada com áreas de mucosa doente. E aí eu puxo aquele conceito. Lembra que a doença de Crohn, ela é uma doença intercalada, enquanto a retocolite é ascendente e contínua? A retocolite, ela vai acometendo toda a parede sem áreas intercaladas de sãs, ou seja, eu não tenho área sadia intercalada com área doente. Microscopicamente, o que é que eu vejo na retocolite? Criptite, inflamação das criptas, tá? E no paciente que tem doença de Crohn, classicamente, eu tenho aqui, ó, esses granulomas não caseosos. O achado microscópico característico na tua prova da doença de Crohn são os granulomas não caseosos. Pessoal, raciocina aqui comigo. Se na retocolite eu tenho acometimento exclusivo do reto e dos cólons do paciente, uma proctocolectomia total vai ser capaz de curar o paciente que tem uma retocolite. Agora, na doença de Crohn, eu tenho um acometimento da boca ao ânus, ou seja, não tem uma cirurgia que resseque da boca até o ânus do paciente para permitir que ele seja curado. Então, no paciente que vai ter ali a doença de Crohn, a cirurgia vai estar reservada para as intercorrências, para as complicações, principalmente para as fístulas e para as estenoses. Agora vê, esse paciente, ele tem ali
duas estenoses prévias, duas ressecções prévias. Ele agora fez uma enterotomografia que mostrou que ele tem várias áreas de estenose. Pessoal, se eu ressecar todas essas áreas de estenose e somar as áreas que ele ressecou no passado, esse paciente vai fazer uma síndrome do intestino curto. Ou seja, eu tenho que pensar em estratégias cirúrgicas alternativas a essas enterectomias. E é aí que a gente tem uma técnica, ou algumas técnicas, para a doença de Crohn, que a gente chama de plastias dessas estenoses, para eu não sair ressecando tudo e, porventura, chegar ali numa síndrome do intestino curto. Então, vamos ver a resposta. Ele perguntava qual a melhor estratégia cirúrgica. Realizar plastias das estenoses. É exatamente isso, pessoal. É fazer pequenos cortezinhos, pequenas lesões naquelas áreas de estenose para evitar que eu tenha que fazer grandes ressecções. A letra B fala em realizar cirurgia para derivação interna. Eventualmente, eu podia fazer essa cirurgia, essa iliotransversa anastomose, mas pensa comigo, ele tem várias áreas de estenose. Eu fazer a derivação no ilho, que é a porção terminal do intestino delgado, não vai resolver essas estenoses que ele tem para cima. Então, a letra B não é uma boa alternativa. A letra C e a letra D fala de ressecar as estenoses. Eu já vi que eu não posso ressecar as estenoses, mas todas as estenoses nesse paciente em questão. Mas e aí, se eu fosse ressecar, eu daria margem livre de doença ou sem margem livre de doença para anastomosar? Na doença de Crohn, eu preciso dar áreas de margem livre de doença, porque lembra que o acometimento da doença ele é transmural. Se eu fizer uma anastomose numa parede que está toda inflamada, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a deiscência daquela anastomose. Então, nessa questão, eu não vou ressecar. Mas, eventualmente, se eu fosse ressecar, eu teria que dar áreas com margens livres para evitar ali o aparecimento de fístula, de deiscência da anastomose. Então, essa questão aqui, melhor resposta realmente estava na letra A.